Beleza. Muito boa noite a todas e todos. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma das nossas palestras, ciclo de palestras profissional de impacto profissional de sucesso. Nessas palestras a gente convida profissionais, experts nas suas áreas para falarem um pouco sobre principalmente soft skills, habilidades, competências que são extremamente importantes na sua formação profissional e que vão te abrir várias possibilidades, né, várias oportunidades. Hoje nós temos não duas, mas uma equipe de convidados, né, para falar sobre um tema super bacana. Saia da caixinha, como construir uma carreira de alcance global. Hoje a gente está mais do que vivendo isso, né? A conexão que existe entre todo mundo. O termo globalização já está até meio ultrapassado, porque a gente já está numa etapa seguinte a isso. E quando a gente pensa em carreira, a gente não pode ficar restrito só ao nosso bairro, à nossa cidade, ao nosso estado, ou mesmo ao nosso país, né? A gente tem muitas possibilidades aí pelo mundo e saber aproveitar essas oportunidades pode ser um grande diferencial. E para isso que nós temos, então, a alegria de receber aí as nossas duas convidadas que vão falar sobre esse tema. Vou apresentar rapidamente elas para vocês, tá? Então, nós temos aí a Ana Paula de Castro Almeida, que é, ai meu Deus, Head of Human Resources and Quality Management. Há 11 anos na Paul Ana, depois você corrige. E ela atualmente faz parte do grupo SMS. Ela é responsável pela área de recursos humanos, né, que envolve aí cultura organizacional, inovação, gestão de performance, treinamento e desenvolvimento, recrutamento, comunicação interna e pela gestão de qualidade. Ufa! Ela é mestra em psicologia pela UFMG e hoje ela desenvolve e lidera projetos globais nas áreas de RH e gestão da qualidade. E temos também a Luciane Santos, a Lu, né, que é da President Language, uma academia de formação corporativa, né, Lu? Muito mais do que uma escola de Isso. inglês. Sim. E junto com ela temos aí o Samuel, o Telmo, que fazem todos parte aí da equipe, né, da diretoria da President Language. A Lu é mestra em Linguística Aplicada pela UFMG, especialista em Comunicação Internacional pela ISI, né, de Dublin, na Irlanda, e ela é a Head de Treinamentos Globais da President Language e ao longo de 25 anos preparou mais de 2.000 profissionais para atuarem no mercado internacional, dentre eles CEOs, executivos, gestores e times em diferentes áreas de atuação. Então, preparem-se para receber bastante informação e conhecimento. Se tiverem dúvidas ao longo, né, da atividade, anotem suas perguntas. Eu acredito que no final nós teremos um intervalo para conversar um pouquinho. Então, anotem suas dúvidas e se liguem, prestem bastante atenção aí, que eu tenho certeza que essa palestra vai valer demais a pena. Lu, Ana Paula, muito obrigado por terem aceito o convite, né? Para nós é uma alegria receber vocês aqui. Muito obrigado. A palavra é de vocês. Prazer é nosso, Ricardo. Obrigado pelo convite. Queria agradecer a Lu, a President Language, pelo convite também, né? Que foi feito através deles. Então, a gente está muito feliz. Na verdade, é um bate-papo, né? O que a gente programou aqui é muito mais uma conversa, uma troca de experiência. E pena que o pessoal não pode ficar com a câmera ligada, mas a gente queria ter um momento aí de interação, enfim, para que a gente possa trocar. Então, obrigada. Com certeza. Então, Ana, você começa? Vamos lá, então. Bom, eu combinei com a Lu que eu vou falar um pouco da minha experiência para vocês, e aí ela complementa também né, com a experiência dela, enfim. Como o Ricardo me apresentou, eu sou responsável pela área de recursos humanos do grupo SMS e Polvurt. São duas empresas que atuam no segmento siderúrgico, são empresas de tecnologia. Quando eu entrei, não existia a área de RH implementada nessas empresas, então eu comecei a fazer esse papel, primeiro na Polvurt e agora também na SMS.
E eu vou trazer, né, a minha experiência nessas duas empresas, por serem empresas internacionais, então acho que combina bastante aí com o tema que temos. Mas antes de começar, né, deixa eu me apresentar também, além disso, pessoalmente. Então, o Ricardo falou da minha formação, eu sou psicóloga e uma psicóloga que aprendeu a trabalhar com um grupo de engenheiros e que isso, né, é um grande desafio em termos de soft skill, que a gente vai falar também a respeito. É, e num ambiente também, né, que é um ambiente siderúrgico, um ambiente que é muito masculino, um ambiente que tem uma série de questões que para nós mulheres também é um desafio muito grande, né? Já era um desafio há 10 anos e hoje continua sendo ainda. Atualmente, a gente estava conversando antes, né? Então, vocês não conseguem ver a barriga, mas eu estou né, de 8 meses de gravidez. Então, estou passando por essa fase aí de transformação, um momento muito feliz da minha vida também. E vou descobrir um novo processo, né? Como vai ser, é, a vida de mãe, profissional, executiva e por aí vai. Então, quem sabe a gente não vai ter outros momentos aí para compartilhar também. Bom, eu acho que carreira internacional, ela assim, é muito importante a gente atrelar, na minha opinião, a um primeiro aspecto que é o idioma. Porque, infelizmente, assim, eu tenho muito orgulho de ser brasileira, apesar de tudo que a gente vive, eu gosto muito do nosso país, do que nós somos, do que nós construímos. Então, de fato, eu tenho muito orgulho, mas acho uma pena que a gente use o idioma português, que não é um idioma tão usado, então a gente precisa aprender outros idiomas para que a gente tenha uma amplitude maior de atuação. Então, acho que esse é um primeiro ponto, né? Quando a gente tem a aspiração de ter uma carreira profissional, a gente precisa fazer algumas escolhas e dentre elas tem a questão do idioma. Claro que tem gente que às vezes opta por um ou por outro. No meu caso, até porque naquela época era o inglês, né, que era mais fácil, assim, para um pouco mais acessível, apesar de nem tanto, né? A gente sabe que hoje ainda é uma dificuldade muito grande no nosso país para que as escolas públicas ofereçam um bom ensino de inglês, até as escolas particulares, a gente percebe também que nem sempre, pelo menos foi a minha realidade, né? A escola também não oferecia um curso tão robusto, então eu precisei buscar uma escola de idiomas e por aí vai. Mas o que eu tinha de recurso naquela época era para aprender inglês. E eu tive um grande incentivador na minha vida, que é o meu pai. Então, ele não só pagava o curso de inglês, né? E também quando eu tinha aí por volta de 10, 12 anos, que foi quando eu comecei a estudar, ele ia me buscar e toda vez que ele me buscava, eu tinha que contar para ele tudo que eu aprendi na aula. Então eu achava aquilo chato, né? Porque eu chegava, já estava cansada. Aí ele falava: "O que você aprendeu hoje?" Ah, pai, um tanto de coisa. Não, você vai me ensinar, que eu estou investindo em você, então você vai me ensinar o que você aprendeu. Então, era uma maneira muito didática da parte dele, né, de me fazer continuar em contato com o idioma, não só na sala de aula. E aí depois eu vou falar aqui, mas aí vocês vão começar a pensar na minha idade, né? Mas eu sou da época da MTV, dos anos 90, que a gente via muito videoclipe, né? Meu Deus, isso é muito velho hoje em dia. E era chique você saber cantar, era assim, né? Era legal você saber cantar, era legal você saber o que a música significava. Você assistia um clipe, então você saber relacionar a história do clipe com a história da música. Então, isso me fez gostar mais do idioma, ter mais interesse e estudar. E eu tô contando essa história toda porque a base para que eu conseguisse trabalhar numa empresa multinacional foi também o esforço que eu tive que fazer, né, ao longo da minha infância, adolescência e depois na vida adulta para aprender inglês. Porque eu falo que inglês é um idioma que ele é fácil de um ponto de vista gramatical, ele é muito mais fácil que o português, mas ele é muito difícil para você se manter atualizado, né? É uma língua que está em constante mudança, então é importante você se manter atualizado e eu estudo até hoje. Bom,
Aí fui trabalhar numa empresa multinacional como a Polvurt e tive vários desafios, assim, porque é uma empresa luxemburguesa e lá, apesar deles falarem o inglês, não é também o idioma principal. Então, você tem outros desafios, né, de outros idiomas que eles falam às vezes com mais prioridade, mas enfim, o que todo mundo consegue conversar é o inglês. E aí eu tive a oportunidade de participar, enquanto responsável pela área de RH, de alguns eventos internacionais, que foram muito importantes para mim, assim, como pessoa, como profissional, né? Sair do Brasil para ter uma experiência, não de viagem, enfim, mas uma experiência profissional, uma experiência que eu participasse de um congresso, que eu participasse de um evento, né, com vários colegas do mundo inteiro para discutir assuntos da minha área. Então, foi muito importante. Mas, em decorrência disso, aí sim eu tive uma experiência de trabalhar em Luxemburgo. Então, no ano de 2019, eu fiquei 3 meses lá trabalhando e foi muito interessante porque, primeiro, a gente aprende muito sobre cultura, né? Então, acho que isso é um aspecto muito importante quando você vai para uma carreira internacional. Você aprende muito sobre cultura, você aprende muito sobre o outro, você aprende muito a respeitar determinadas características daquele lugar e daquelas pessoas. Então, é uma aula, digamos assim. Você conhece muito dos seus limites, porque muitas, né, não sei, experiência que cada um pode ter um dia, enfim, ou já teve, mas no meu caso eu fui sozinha, sem, né, sem família, fui sem meu marido, fiquei esse período todo sem, né, sem ele, digamos assim, então é um outro desafio também. Você vai se relacionar com um time que não é o seu, né? Porque aqui você está acostumado com o seu time, com seus colegas, com as pessoas, você conhece o jeito de cada um. Lá você tem esse desafio, né, de conhecer as pessoas e como elas são e como elas gostam de ser tratadas. E vai desde assim, como que você chama uma reunião, que é uma coisa super simples, né? Ou seja, será que a pessoa gosta que você marque na agenda? Ela gosta que você fale com ela primeiro, antes de marcar? Você liga, né? Então, assim, são coisas simples, mas que a gente se depara com como que eu faço, até de coisas mais complexas. Às vezes você tem discussões, você tem né, discordâncias e que você precisa se colocar também. Então, é uma experiência extremamente rica nesse sentido. E aí, claro, o idioma te ajuda, mas como eu falei, né, no caso eu estava num país que a língua predominante não é o inglês e que não é para eles também. Então, várias reuniões eles começavam a conversar em luxemburguês, aí eles mudavam para o alemão, aí eles iam para o francês e depois eles lembravam que eu estava lá e iam para o inglês. Então, até isso você tem que acostumar, né? Que assim, eles não estão falando de você ou eles não estão te excluindo, eles estão indo também pelo caminho mais fácil. Então, é um outro aspecto. Mas o que eu percebi que é mais importante numa carreira internacional, e que eu queria trazer para vocês, é que, assim, muito além da gente conhecer o idioma ou da gente saber falar bem aquele idioma, né? Mais uma vez, quanto mais você tem esse recurso, melhor, mais fácil vai ser a sua vida lá fora, né? Ou aqui, tá? Eu estou contando da minha experiência lá, mas durante vários eventos eu estive aqui no Brasil em reuniões e participando, né, de projetos com um time global, mas daqui do Brasil mesmo. Mas, enfim, quando eu estava lá, que isso fica muito mais intenso, então, assim, o quanto mais você sabe, melhor, te ajuda muito, mas o que mais me ajudou é o que a gente chama de soft skill, né? São essas competências que a gente desenvolve ao longo da nossa vida. E aí eu acho que a gente, enquanto brasileiro, a gente tem muita vantagem. Porque se tem uma coisa que a gente é muito bom, é em soft skill. Então, assim, a gente tem que melhorar em termos de produtividade, eu acho que a gente tem que melhorar em vários aspectos. Às vezes, tecnicamente, né? Assim, não é todo mundo que consegue fazer uma formação sólida, enfim. A gente está vendo aí todos os problemas que a nossa educação está passando,
Mas em termos de soft skill, a gente vive cada coisa, né, gente? A gente passa por cada situação que é só a gente, assim, eu acho que às vezes eu acho que é só a gente que passa mesmo. Então, eu acho que o grande diferencial é quando a gente começa a perceber que o nosso jeito de solucionar problemas, ele é muito mais interessante, ele é muito criativo, a gente tem uma flexibilidade muito grande para conseguir fazer as coisas, então isso nos ajuda muito. A gente tem uma narrativa, né? A gente é bom de contar história, a gente é bom de contextualizar, a gente gosta do contato, então isso é um outro aspecto que faz uma diferença muito grande. A gente é extremamente colaborativo e lá fora tem, né? Claro, eu tô falando de uma forma geral, né? Eu estou generalizando, mas assim, nem sempre eles estão acostumados com isso e a gente é muito, né? Não pode deixar que eu te ajude, eu não sei, mas eu vou procurar saber quem sabe. Lá eles são bem mais sistematizados, né? Assim, eu faço isso, eu sou responsável por aquilo, meu horário chegou, eu tenho que ir embora porque eu tenho uma série de compromissos, e aqui a gente fica assim, você precisa de ajuda? Não, você quer que eu fique? O que eu posso fazer por você, né? Então, isso é muito bacana. A gente é extremamente curioso, então a gente está sempre tentando aprender, entender por quê, pensando uma forma nova de fazer, uma forma mais fácil, e isso também ajuda muito. O que faz com que a gente seja muito criativo, né? Porque a curiosidade traz essa questão. E, para mim, um dos principais é a nossa facilidade de comunicação. Assim, realmente acho que a gente, enquanto brasileiro, é, a gente a gente tem uma facilidade de se comunicar, a gente consegue alcançar as pessoas, a gente tem um nível de empatia muito alto, né? A gente consegue realmente, e empatia eu não falo nem do termo clássico que as pessoas usam, que é se colocar no lugar do outro, eu vejo a empatia muito mais como criação de pontes, né? A gente criar pontes entre pessoas que pensam de forma diferente, e eu acho que a gente faz isso muito bem. Então, para introduzir o tema, o que eu queria compartilhar com vocês era isso, assim, né? A carreira internacional, ela é muito interessante. Se vocês tiverem oportunidade, corram atrás disso, de trabalhar em empresas que possam promover isso, ou de trabalhar em parcerias com empresas ou com instituições, enfim, porque eu acho que a gente cresce muito como pessoa e como profissional, é uma baita experiência. Se não for possível trabalhando, quem sabe um intercâmbio, né? Quem sabe juntando aí um dinheiro, porque dá para fazer também, né? Muitas vezes quando a gente está na universidade ou depois que a gente termina o curso, a gente junta um dinheirinho para fazer, então vale muito a pena ficar um período fora para você conhecer um outro país, uma outra realidade. E hoje, como a gente estava falando um pouco mais cedo, com o advento do home office, do Teams, de tudo, né, dessa globalização intensa que a gente viveu aí desde o ano passado, muitas empresas estão abrindo para profissionais de diversos países, né? E aí você não precisa mais se mudar, você não precisa de toda aquela burocracia de morar num outro país, você pode trabalhar da sua casa, mas você vai ter essa experiência de trabalhar com times multiculturais, com diferentes atividades, diferentes culturas. Então, assim, falando de quem teve experiência, foi extremamente proveitoso. E vou passar para a Lu para ela complementar. E aí, no final, a gente abre também para vocês, né, fazerem perguntas, enfim, interagirem. E é isso. Essa foi um pouco da minha história. Não, show de bola, Ana. Nossa, muito legal. Gente, prazerão estar aqui com vocês. Muito bom mesmo. Quando eu recebi esse convite do Ricardo, eu pensei logo na Ana, justamente pela experiência profissional que ela tem na área internacional e de recursos humanos. E aí, contextualizando um pouquinho, eu sou originalmente uma professora de inglês que sempre atendi organizações, sempre preparei executivos, sempre preparei times para atuarem nessa comunicação internacional. Porque antes a gente tinha um movimento de grandes empresas com sedes, com filiais no Brasil.
Mas hoje, com essa questão da tecnologia, ficou tão fácil, tão conectado, que você tem oportunidades, como a Ana mesmo estava falando. Você pode trabalhar da sua casa e estar participando de uma reunião com o japonês, com o francês, com o alemão e com o americano. E isso é muito legal, isso é muito rico. Só que oportunidades também geram desafios. E desafios precisam de preparação. Então, a Ana tocou uma coisa muito importante, que é a questão da língua. Mas é interessante perceber que, ao longo do tempo, então, assim, eu tenho um pouquinho mais, só um pouquinho, tá, gente? Experiência que a Ana, só um pouquinho. Na minha época, você tinha que aprender toda a língua para poder daí aprender, desenvolver o seu objetivo. Hoje a gente não precisa fazer mais isso. A tecnologia trouxe um contato que a gente muda o olhar para a língua e ela deixa de ser o fim e se torna um meio. Ela se torna uma ferramenta. Vou dar um exemplo. A gente estava atendendo uma aluna que ela é de uma multinacional e ela entrou na multinacional em dezembro e em julho ela tinha o desafio de ir para a China e para a Hungria para trazer parte da produção de equipamentos hospitalares para o Brasil. Ela tinha uma comunicação básica de inglês. Então, o que a gente fez? A gente trabalhou em cima das habilidades que ela precisaria, a argumentação, a parte técnica, a negociação, para trazer esse conhecimento para o Brasil. E ela foi. Aí eu diria que ela foi de contagem para o mundo, né? Então, isso é muito bacana. A gente muda o olhar e a língua se torna uma ferramenta para a gente conseguir o nosso objetivo. Porque, na verdade, a gente não aprende inglês, francês, mandarim para falar. A gente aprende porque a gente quer viajar, porque a gente já pensa em desenvolver uma carreira, porque a gente já pensa a gente já vê uma possibilidade de desenvolver um fornecedor na Ásia, de abrir um mercado na Europa. Então, essas coisas são o objetivo. A língua é uma ferramenta para chegar lá. E uma outra ferramenta que é muito importante para a gente hoje, como a Ana também falou, a questão da preparação, é o conhecimento. Na minha época, eu precisava de ter o conhecimento de língua para me tornar uma treinadora em língua. Hoje, eu preciso de ferramentas de comunicação, de coaching, para poder interagir e entender os problemas e as necessidades de comunicação na língua. Então, o conhecimento hoje ele se torna também uma base para que mesmo a gente possa ter acesso a informações e julgá-las. A gente tem informação vindo o tempo todo momento, mas essas informações são confiáveis? Como é que eu vou julgá-las? Vou dar um exemplo também de uma arquiteta que a gente está preparando para internacionalizar. Ela trabalha com neuroarquitetura. E ela está fazendo um curso em Harvard, um curso online, e é uma sequência de cursos sobre o cérebro, mas ela pegou o que era mais interessante para ela, era o curso 3. Então, para ela realizar a prova, ela precisava de conhecimentos prévios, que ela não tinha tido acesso porque ela estava fazendo o curso 3. Ela foi para a internet, buscou informação. Só que a informação que ela buscou estava desatualizada. Então, quando ela respondeu a prova, estava errado. Então, o conhecimento, e aí como a Ana falou, esse conhecimento variado, esse conhecimento amplo, de ser curioso, de buscar outras fontes, de buscar outras coisas, de ter contato com outras pessoas, ele vai te dando essa base, essa experiência, essa intuição, para você falar, isso aqui é bafurado, ou isso aqui vale a pena, isso aqui eu vou investir. Porque a gente tem informação o tempo todo. Então, mundo hoje, conectado, tecnológico, rápido, com muitas oportunidades, duas ferramentas principais. A língua, e aí, se já tem o inglês, busca outra. Pode gastar, pegar lá um chique mandarim, ou um alemão, um espanhol. E se não tem o inglês, corre, gente, para o inglês. É o que faz essas conexões, né? E em termos de soft skills,
que é uma coisa que a Ana falou muito dos pontos bacanas que a gente tem, essa conexão e essas oportunidades criadas, elas acabam gerando um desafio muito grande. Por quê? Nós, enquanto brasileiros, nós somos muito flexíveis, nós conectamos muito rápido, mas a gente precisa entender como o outro lado funciona. Quem que eu estou conversando? Tem os mesmos jeitos que eu? Tem o mesmo ponto de vista que eu? Que todo mundo muito rápido, é dinâmico. E uma comunicação ineficiente é cara. Ela pode ser uma perda de uma oportunidade numa entrevista, porque você não comunicou todo o seu potencial naquela entrevista. Com o time, pode ser feito coisas que poderiam ter sido feitas em menor tempo, mas o pessoal não entendeu a instrução. Aquela história de que, eu estou falando com um parceiro, eu estou falando com um engenheiro, eu estou falando com alguém da contabilidade. São parceiros, mas nós temos backgrounds diferentes, experiências diferentes e pontos de vista diferentes. Então, quando a gente para e pensa com quem que eu estou falando, como que eu vou preparar essa minha comunicação, a possibilidade de erro é reduzida em 89%, porque você preparou isso antes. Então, você fala do jeito que o outro vai te entender. E aí, como a Ana estava falando, a gente tem hoje times multiculturais que são diferentes da gente. Então, por exemplo, eu via em empresas americanas que eu trabalhei, brasileiro, a gente gosta de um networking antes, bater um papo e tal, quebrar o gelo. Ele já chega e senta, então, o que é que nós temos para hoje? É isso, isso, isso. Um relatório financeiro que, às vezes, no Brasil tem 30 slides de apresentação. Para uma empresa americana tem 3. O que aconteceu, o resultado que nós vamos fazer. Então, isso... Você fala assim, tá, mas qual o problema, Lu, da gente ter 30 slides? Você gastou tempo, afetou sua produtividade, você se desgastou, você se frustrou porque ele não vai olhar os 30, ele vai usar só os 3, e você poderia ter tido uma comunicação mais assertiva nesse momento. Então, preparar a comunicação, perceber que os óbvios são óbvios para nós, mas será que é óbvio para o outro? Checar, tem mecanismos de checagem, estratégias para a gente checar essa comunicação. A gente está no ambiente de faculdade, trabalha em grupo. Às vezes, poxa, é óbvio que tinha que colocar esse dado. Não. Por que é óbvio? Eu tenho essa experiência porque eu trabalho com isso, então eu sei que é necessário, mas talvez o meu colega não saiba. Então, checar evita, como diz um executivo que eu conheço, que é muito engraçado, ele fala assim, checar evita fadiga posterior. Então, não custa checar. Então, a comunicação hoje, ela precisa de um cuidado. Ainda que ela seja técnica, ainda que ela reflita um contexto técnico, a gente precisa entender a respeito de quem está me ouvindo. Quem está me ouvindo? Ficou beleza? E aí só perguntar, tá ok? Não funciona. Porque o cara vai falar, tá ok, não tá nada ok. Aí vai falar assim, como é que é mesmo? Nada ok. Então... Pensando mamãe? Mamãe não dá ideia aí. Ó, alguém entrou aí com mamãe. Não, eu entrei numa... Mas show de bola. Mãe pode participar também. Então, gente, essa questão da comunicação. E uma outra questão muito importante que a Ana estava falando, a questão da curiosidade nossa. Hoje, como todas as coisas, elas se modificam muito rapidamente, a gente precisa estar preparado para resolver problemas. Tecnologia é fantástica, mas na hora que você tem aquela reunião ou com um hunter
que é o sonho de sua vida trabalhar naquela empresa, ou com o Big Boss, com o head dos heads, a internet dá pau. E aí? Plano B, plano C. Mínimo que pode acontecer. Então, a solução de problemas é uma habilidade, e o brasileiro é muito bom nisso porque ele é flexível, porque ele consegue se adaptar às situações e pensar rápido, né? Então, a criatividade vem, algumas pessoas falam assim, Lu, mas como eu me torno criativo? Tenha contato com outras pessoas, tenha contato com outras áreas, se interesse use os seus hobbies para fazer contatos. Se gosta de jogar, joga com outras culturas, joga online internacionalmente. Se gosta de andar de bicicleta, procura pessoas que são de áreas diferentes para andar de bicicleta junto. Porque essas conversas trazem como que eu posso dizer? Um ambiente muito amplo para a gente poder ter acesso a essas conversas, a essas culturas, a esses pontos de vista, estar mais preparado quando tiver um bizil para resolver, um problemão para resolver. E a questão também que está atrelada a isso é o networking. Muitas vezes a gente lembra do networking quando a gente perdeu o emprego. Aí a gente vai para o LinkedIn, posta tudo, segue todo mundo, faz 500 conexões, aciona a rede rapidinho. Mas networking é muito mais do que apenas 5.000 conexões. É você estar atento às pessoas, é você se relacionar com as pessoas, é você realmente buscar valor e dar valor para essas pessoas. Então, o networking feito de uma forma eficiente, ele abre as portas para essas oportunidades. Vocês são jovens, estão tendo acesso à informação, estão tendo acesso a tecnologias, as mais novas, o que tem de mais moderno através da educação, de todos os aplicativos, de todo esse contato com a tecnologia. Mas, se vocês não conseguirem se comunicar de forma eficiente, se vocês não conseguirem resolver problemas, se vocês não conseguirem estabelecer essas conexões, sair, quando a gente falou de sair da caixinha, sair da zona de conforto, sair dos mesmos amigos sempre, das mesmas grupos sempre, busca outros grupos, busca outras conversas, outras nacionalidades. Eu estudei em Dublin, e aí eu ficava abismada que tinha pessoas que estavam lá há 2 anos e não falavam inglês, porque ficavam no grupo de brasileiros. Não é que você não vá ficar com os brasileiros, fica com os brasileiros, mas fica com os alemães, fica com os franceses. Fica... E eu tenho uma amiga, eu fiz essa especialização. Eu não vou queimar o meu filme não, tá, gente? Um tempinho atrás, assim, uns 10 anos, mais ou menos. E a gente mantém contato até hoje. Uma francesa e uma alemã que a gente mantém contato até hoje. E isso é muito gostoso, porque você cria laços, faz networking, e muito da experiência delas, morando em outros países, eu absorvo. E aí eu falo, puxa, eu nunca pensei, não, às vezes a gente discute alguns papos cabeça, assim, e muitas vezes falo bobagem também, mas os papos cabeça eu falo, gente, mas eu nunca pensei nesse ponto de vista. Não faz parte do meu background, não faz parte da minha experiência, mas esse contato traz isso para mim, traz isso para a gente. E aí, eu não sei se é o Einstein, eu sou péssima de nome, gente, mas alguém falou que sábio é o cara que aprende com o erro dos outros. Quem é inteligente aprende com seus próprios. Quem é sábio aprende com o erro dos outros. Então, essa questão de você ter contato com outras pessoas amplia o seu horizonte de uma forma muito legal, que você aprende com a experiência dos outros. Então, o que eu queria deixar para vocês, vou deixar um tempinho para a gente poder interagir, se vocês quiserem fazer perguntas e tal, vai ser um prazer. O que é importante hoje para a gente aproveitar tudo isso que a tecnologia trouxe em termos de oportunidade, de conexão, de abertura de mercado? A gente precisa estar preparado. Então,
quais ferramentas que a gente viu hoje? A questão da língua como ferramenta. Eu não preciso mais aprender a língua inteira, digamos assim, ser um expert para poder me comunicar de forma eficiente no mercado, para fazer o que eu quero fazer no mercado. A questão do conhecimento. Quanto mais acesso a diferentes informações, a diferentes conteúdos. Então, por exemplo, essa arquiteta, ela juntou a neurociência com a arquitetura, áreas completamente diversas. A neurociência só de médico, arquitetura, e trouxe isso, e está levando os projetos dela para a Europa e para os Estados Unidos. Então, olha que bacana. Ter acesso, sair da zona de conforto de que, eu só gosto disso, eu só faço isso, eu só ando dessa forma, eu só ando com esse grupo. Não. A gente tem, a tecnologia trouxe isso, acesso a outras possibilidades, a outras tribos, a outros grupos, e isso é muito bacana. E a questão da comunicação. Gente, falar um idioma fluentemente, nós somos fluentes em português. E aí, quem tem namorado, quem tem namorada, sabe que quando você fala uma noite especial, cada um entende de um jeito. Uma noite especial para o namorado é ir para o Mineirão, tomar todas as cervejas e tá de ótimo. E uma noite especial para a namorada é uma coisa totalmente diferente, jantarzinho, naquele restaurante bacana e tal. Então, as coisas têm entendimentos diferentes, ainda que a gente seja da mesma idade, a gente trabalhe na mesma área, a gente tenha o mesmo contato. Checa a informação para ver se está bacana, se está ok, para não dar pau, para evitar fadiga na comunicação lá na frente. E pensamento criativo. Criticar é fácil, propor a solução é outra história. Então, sempre quando for fazer uma crítica, já pensa na solução. Plano A, B, C. Ainda mais que a gente vive no Brasil, é tudo... hoje é assim, amanhã é assado. Então, já dá um treino bacana. Já pensa no que pode fazer aquele plano que está dentro da manga. Pensamento crítico e pensamento criativo. Se expondo a conhecimentos os mais diversos. Então, era isso que eu queria falar com vocês, da minha experiência de ter treinado essas pessoas de diferentes áreas, também de ter andado por aí, né? Eu já estive no Canadá, eu já estive na África, eu já estive na Europa, com trabalho voluntário. Então, assim, essa troca é muito rica. Aproveitem. E se viajarem, estejam com brasileiros, mas façam relacionamento onde vocês estão. É isso aí, gente. Se vocês quiserem perguntar, tamo junto, né, Ana? Estamos. Legal. Muito bom, Lu. Ana, muito obrigado, viu? Pessoal, quem tiver perguntas, aproveitem agora, levante a mão aí para a gente organizar, né? Mas vão fazendo suas perguntas aí, aproveitem esse momento. Eu tenho uma. Lu, minha pergunta Ricardo, você vai não para a pode Lu. não. Ricardo, você não pode não. Como assim, meu? A gente é combinado. E aquele dinheiro que eu te passei antes, você não fazia pergunta. Justamente, aí, por isso que você não pode passar o dinheiro antes, Lu. Lu, qual situação que você ou algum de seus alunos, qual é a situação mais embaraçosa ou constrangedora que você ou um de seus alunos vivenciou por causa de falha na comunicação em termos culturais? Bom, tem algumas. Tem algumas. Mas uma que me marcou bastante foi uma... A gente estava treinando numa empresa, ela era italiana e se tornou malaia. E os malaios estavam visitando. E aí eu estava participando da reunião e um dos heads, toda vez que o malaio falava, porque é um sotaque diferente. Então, por isso que eu falei, gente, tem acesso a outras pessoas, porque isso também influencia. A gente escuta só inglês americano ou inglês britânico. E aí dá de cara com o indiano, dá de cara com o malaio falando. Você precisa de um tempo para se adaptar. E aí ele não entendia, e ele perguntava, e ela falava, what? What? Só que em inglês, quando você pergunta que é muito comum em português, é rude. Você tem que falar sorry.
Por fim, ele terminou a reunião e falou assim: reunião encerrada, vocês não estão preparados para conversar. Aí eu fui conversar, não, aconteceu aí expliquei o que estava acontecendo e tal, aí a reunião continuou, mas foi uma situação bem embaraçosa. Por quê? Para a gente falar, quê? O que está rolando? Não entendi não, fala aí. É comum para a gente, mas para eles what é bem complicado. Então, gente, se tiverem um problema, não entender, sorry. Essa foi uma delas. Já fica a dica aí, hein, Já pessoal? fica a dica. Pessoal, levantem a mão aí quem tiver perguntas, tá? Agora uma para Ana. Ana, você contou um pouco da sua experiência, falou que você foi para Luxemburgo, que não é um lugar, né, apesar de ser Europa, não é o mais pop. Na verdade, até ano passado eu não sabia que Luxemburgo era uma cidade, era um país. E a pergunta é a seguinte: eu imagino que muitos que estão aqui têm essa vontade, esse desejo de, assim como você, construir uma carreira internacional, né? Não necessariamente ir para outro país, mas, né, enfim. É, e realmente isso é uma experiência muito legal. Eu estava uma vez conversando com um aluno da PUC que foi para a Polônia, passou um tempo lá, e assim, super legal. Mas eu imagino que uma das coisas, o que eu sentiria, né? Uma das coisas que impede isso é o medo. Porque ainda mais assim, medo de você ir para um lugar desconhecido, sem amigos, no seu caso ainda mulher, né, sozinha. Como que você acredita que quem tem esse medo poderia superar isso ou pelo menos dar um primeiro passo? O que você fez? O medo, ele acompanha a gente, né, Ricardo? Acho que em todas as experiências novas que a gente tem. Eu tô com medo de ser mãe agora, né? Apesar de ser uma coisa que eu quis muito, que eu e meu marido planejamos, enfim, é, eu tô morrendo de medo, porque é uma experiência muito nova. A grande questão é que o medo, ele não pode nos paralisar. Então, só contando para vocês também, a primeira vez que eu fui no Luxemburgo foi em 2017, se não me engano, num treinamento internacional. E aí eu cheguei lá, né, teve a questão do jet lag, ou seja, né, você fica um pouco por causa do fuso horário e tal, tal. Mas eu não conseguia dormir, assim, eu tava apavorada de pensar que no dia seguinte eu ia para o escritório, porque antes do treinamento eu ia passar uns 2 dias no escritório para conhecer né, várias pessoas que eu tinha contato muito por telefone naquela época, né, mais por ramal do que por vídeo, enfim. Então eu estava muito ansiosa com aquilo. E fiquei tão ansiosa, tão ansiosa, tão ansiosa, que eu esqueci de mapear o endereço, porque eu também não estava com um telefone, porque, enfim, eu também não me preparei direito, né? Como a Lu falou, já não se prepara às vezes, né? Eu estava com um telefone de Luxemburgo que não tinha uma internet boa. E estava com o meu que tinha internet, mas tinha Wi-Fi. Então eu fiquei printando o mapa. No final das contas, gente, eu estava assim, a uns 4 quarteirões da Paul Wurst Hotel que eu estava, e eu não conseguia chegar. E eu tentava explicar para as pessoas que eu estava procurando a Paul Wurst, o povo olhava assim para mim, tipo, que lugar que você está procurando? Onde você vai, minha filha? Eu fiquei completamente perdida. Até que eu entrei num negócio que era do governo, expliquei para o cara onde é que eu estava indo. Ele falou assim: ah, você está indo na empresa. E ele me levou. Foi assim, uma vergonha. Então, por que eu estou contando isso tudo? Porque pensa, uma pessoa na minha idade, né? Fazer uma coisa muito fácil, que é sair do hotel e ir para um escritório. Se você deixa o medo, deixa a ansiedade e não se prepara, né? Isso pode te atrapalhar muito. Então, acho que e olha, gente, eu sou psicóloga, né? Então, ainda tem isso, né? Eu aprendi a controlar essas coisas, mas para a gente ver que quando é na vida real, a gente é só ser humano mesmo. Então, assim, acho que esse é o ponto, a gente se preparar e a gente não deixar que isso nos paralise. Então, vai ter frio na barriga, a gente vai passar aperto. Eu passei vários apertos já em várias ocasiões. Mas depois a gente ri da gente mesmo, e é muito mais legal quando isso acontece do que a gente deixar de ter experiência pelo receio, né?
Não, Exato. essa questão que a Ana está falando, assim, do medo paralisar, né? Embora não pareça, mas eu já fiz vários cursos, sou uma pessoa super tímida. E aí eu também saí, a minha uma primeira experiência internacional que foi estudar em Dublin, eu fui assim, tipo, contagem em Dublin. E aí eu tava, aí essa coisa que a Ana falou assim, mas eu sempre, né, como eu sou tímida, a ideia era não perguntar a ninguém na rua nada. Então, preparei com mapa e tal. Aí fui, separei os pontos para me localizar igreja. Ô, gente, a gente tem em Dublin igreja, bar, igreja, albergue, igreja, tudo é igreja naquela cidade. Igreja shopping, igreja que foi, igreja que é, tudo é igreja. Então eu olhei assim, tinha 5 igrejas, falei, acho que eu me perdi. E aí uma coisa que, assim, como professora de inglês eu já não fazia, agora eu não faço mais mesmo, é dar direção, aula de direção, porque você pergunta, o cara fala assim, não sei, eu acho que você vai ali e vira talvez a segunda ou a terceira, você checa. Bacana, legal demais. Aí eu falei, bom, por mais que eu me prepare, não vai ter jeito, eu vou ter que interagir com as pessoas e pergunto. E aí pronto, fiquei vira-lata, e aí fui conversando. E aí eu já entrava na conversa, mas excuse me, para experimentar, para entender, para acostumar com sotaque. E isso, como a Ana falou, é muito rico, é muito gostoso, né? E eu vejo também que hoje a barreira é muito menor, né? Se fosse. Eu estava lendo um livro, chama Precisamos Falar sobre Kevin. Já viu? Sim, Eu vi o Então, aí filme. a personagem é dona de uma agência, na verdade é dona de uma revista de viagens. Aí conta todas as peripécias que ela tinha que fazer, né, para ela fazer as viagens e escrever a revista, aqueles guias de viagem que até pouco tempo existia. Então, antes a gente tinha muito menos acesso à informação. Hoje não, hoje você vai fazer uma viagem para qualquer lugar do mundo, você já entra lá na Booking, já tem todos os hotéis, depois você chega lá, já compra um chip, já tem internet na hora, tem Google Tradutor. Então, assim, é claro que a gente ainda vai passar alguns perrengues, é inevitável, mas a barreira é muito menor, porque a informação ela está muito mais acessível. Então a gente chega lá e já pede um Uber, né? Não precisa nem tentar conversar com o taxista, porque o próprio aplicativo já direciona. Então, assim, é muito mais possível, muito mais fácil hoje, apesar de ainda ter as dificuldades, do que era há 10, 20, 30 anos, né? sim, isso é muito legal também, porque você tem, você está falando em questão do acesso, até mesmo preparar quem já fala inglês e quem vai começar a estudar, gente, uma dica muito legal é ter acesso a diferentes sotaques. Porque hoje, a gente preparou uma menina que trabalha na Anglo-América e a reunião dela é com inglês britânico, inglês americano, inglês australiano e inglês sul-africano. Ela trabalha com business intelligence. Então, aquela confusão de sotaque. E aí ela falou, eu não consigo colocar. Eu falei, não, você precisa se acostumar. Então, entra no Google do país, entra no YouTube do país que vocês têm acesso. E aí é muito legal, porque acostuma o ouvido, você fica mais preparado. Então, você ainda Exato, pode fazer isso, né? exato. A Ana Luísa levantou a mão, ela tem uma pergunta? Oi, Ana. Ou um comentário? Na verdade, eu queria fazer uma pergunta. Primeiramente, boa noite. Boa Eu noite, sou Ana. aluna do curso de Direito e eu queria saber se vocês têm alguma dica para pessoas que são desse curso ter uma carreira internacional, porque como o curso é muito voltado para dentro do país, é um pouco difícil para a gente conseguir ampliar um pouco esses horizontes. Então, eu queria pedir algumas dicas. Ô, Ana, eu posso te falar da minha experiência na Polvurt, assim, a gente, a nossa área de direito, ela é muito pequena, né, então, assim, não é um departamento, mas eu interajo com empresas maiores que têm um departamento, então, por exemplo, se você gosta da área comercial, do direito comercial, tem muita oportunidade nesse tipo de empresa, né, nesse tipo de segmento.
Mas tem também, assim, você vai saber talvez melhor do que eu, mas tem também outros segmentos dentro do direito que você consegue ter esse diálogo com empresas ou com instituições internacionais. Agora, uma coisa que é bacana é que, assim, independente disso, se você gosta, se você almeja, é não deixar de ter contato, né, com o idioma, com materiais, assim, estudar mesmo, sabe? O que seriam essas possibilidades na sua área, porque eu acredito que tenha, mas pelo menos, assim, do que eu conheço, né, de empresarial, essa parte comercial, de contratos, tem bastante oportunidade. E por Sim. falar nisso, aproveitando aí a deixa, né, na semana que vem, dia 19, a gente vai ter uma palestra com o professor Cláudio, professor da casa, né, falando sobre o direito aduaneiro e o comércio exterior brasileiro contemporâneo. Ah, Então aí, chique ó, demais. já fez a ponte, né? E uma coisa também, Ana, que você pode fazer, eu não sei se você fala inglês, mas colocar o seu LinkedIn em inglês e se conectar com empresas internacionais na área com escritórios de advocacia, segui-los, curti-los, estabelecer esse relacionamento. Que uma outra área também que pega aí o viés do comercial, mas que está surgindo com força total, é a questão da LGPD, que está trazendo para essa questão do marketing, para essa questão da manipulação de dados, possibilidades muito interessantes para o direito internacional também. Então, como a Ana falou, a questão do direito comercial, contratual e tal, mas você tem outras questões aí também ligadas à LGPD que são bem bacanas. Legal, legal. Eu queria chamar aqui o Telmo e o Samuel. Cadê? Estão escondidos aí? Telmo, Samuel. Aí, ó, Samuel apareceu. Ó, colocou o óculos agora. Agora ele vê a Pra ver gente. vocês. Deixa eu me ajeitar aqui. Queria que vocês falassem um pouquinho aí, um minutinho. Façam o jabá aí. O que é a President Language? Então, vamos lá. Boa noite a todos, né? Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar com vocês, de aprender um pouco mais. Hoje, a President Language é uma academia corporativa que prepara empresas e profissionais para atuar em alta performance no mercado global. Nós trabalhamos sobre 3 pilares muito importantes, que é o saber se comunicar de forma eficaz e eficiente, o dominar os aspectos culturais para estabelecimento de rapport e de comunicações mais assertivas, e o network internacional, que é como você se conectar com outras pessoas. Essas são as 3 variáveis mais importantes para quem quer desenvolver uma carreira global. Então, nós facilitamos, né, tanto empresas quanto profissionais a se conectarem e construírem histórias de sucesso no mercado internacional. Legal, Samuel. Quem quiser saber mais, como que pode achar vocês? Isso aí. Na verdade, a gente tem um link, a gente pode disponibilizar o link para vocês, tá bom? E todos os presentes podem participar de uma mentoria executiva com a gente, onde nós vamos mapear as oportunidades de atuação no mercado internacional e principalmente orientá-los para essas tomadas de decisão, trazendo planejamento estratégico orientado à atuação no mercado internacional. Então a gente tem um link, pode entrar no site presidentlanguage.com.br/masterclass 360, mas eu também posso colocar o link aqui para vocês se inscreverem. Beleza. Você me manda então, Samuel, que eu encaminho por e-mail. O chat aqui fica desabilitado. Aí, infelizmente, a gente não vai conseguir colocar aqui. Mas aí você me manda, eu encaminho para todo mundo por e-mail. Telmo, tá aí? A gente está vendo uma movimentação. Sim, Botai. Tá me ouvindo? Te ouvindo, não te vendo. Eu acho que eu só não consegui ativar minha câmera, mas assim, primeiramente queria agradecer a oportunidade de hoje também, agradecer a presença da Luciane e também da Ana Paula, né? Sem dúvida, a gente tem um ganho, né, expressivo, né, os alunos, porque assim, entender do mercado internacional, entender as possibilidades de se construir uma carreira, né? E, como o Samuel disse, existe técnicas, existe todo o aprendizado para que você possa quebrar as barreiras e se projetar para o mercado internacional. Então, assim,
Só agradecer mesmo, acho que o Samuel já contribuiu bastante, já disse muito sobre o que a gente faz e como a gente faz. E, assim, o que eu queria deixar para os alunos é: experimentem mais, aproveitem cada oportunidade do aprendizado, conheçam outras culturas e, sobretudo, dominem o idioma, né? Porque isso vai abrir portas infinitas para vocês. Muito obrigado, viu? Boa noite. Beleza. Pessoal, então finalizamos. Os certificados vão ser emitidos e até no início da semana que vem, até na segunda-feira, a gente vai enviar. Eu vi que a Ana Paula Ana Paula Santana está com a mão levantada. Só um minutinho, Ana Paula. Então a gente vai emitir os certificados até segunda-feira para vocês, tá bom? E na semana que vem, como eu já falei, a gente vai ter uma palestra no dia 19, na quarta-feira, às 7 horas, com o professor Cláudio, sobre direito aduaneiro e comércio exterior. E na quinta-feira a gente vai ter também uma outra atividade que não vai ser apenas uma palestra, vai ser uma sequência de 3 oficinas de formação do Voluntalks, um trabalho de formação para voluntários de contagem, bem legal também. Inclusive, né, muitas pessoas acabam tendo uma primeira experiência no exterior através de trabalho voluntário, né? O que também pode ser uma oportunidade. Beleza? Como nós temos aulas às 7, então quem tiver aula agora, já encerramos. Beleza? Se alguém mais tiver dúvida além da Ana Paula, e se a Lu e a Ana Paula puderem continuar aqui mais uns minutinhos, aí vocês podem continuar conversando com elas. Tudo bem? Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Lu, Ana Paula, Thelma, Samuel, muito obrigado mais uma vez por terem aceito o convite. Nós que agradecemos. Excelente. Nós que agradecemos, Ricardo. Ótimo, obrigada. Foi perfeito, parabéns. Até a próxima, pessoal. Obrigado. Obrigado.